Na teoria, quem quer resultados diferentes precisa fazer algo diferente. Eu acho que é esse o pensamento que o Atlético ele tem que se apegar nas rodadas finais de Campeonato Brasileiro. Faltam 5 jogos e eu acho que a gente precisa de uma solução imediata, de uma última cartada que o técnico da Hellman pode tirar do elenco do Atlético. E eu fico pensando, né? E ao mesmo tempo que eu fico pensando que ele pode ser esse personagem, eu fico me questionando se eu não tô viajando, botando fé em jogadores que não vão nos dar essa resposta e a gente tá preferindo se enganar olhando pra esses caras e acreditando que eles possam fazer diferente de tudo que fizeram na temporada. Quando eu estava imaginando esse vídeo, eu cheguei até a pensar: "Putz, será que o Juliano, cara, não pode voltar a ser aquele jogador importante que foi no Corinthians, com capacidade de construção, com capacidade de boa dinâmica ali no meio-campo? Ou será que a gente não pode ter um Allan Kardec dominando a área?" No final das contas, eu acho que a gente tem que ter pezinho no chão na expectativa nessas rodadas finais e entender que realmente tem jogadores que já deixaram muito claro que não podem nos ajudar. E esses jogadores não podem ser esperança e, no final das contas, não deveriam nem ser opção para o técnico da Rielma. Então, acho que a gente precisa ser um pouquinho cauteloso nesse cenário de quem realmente ainda nos dá alguma esperança de impacto técnico positivo. E eu trago 2 jogadores que eu acho que a gente ainda não conseguiu usufruir o máximo desses jogadores e que eu acho que eles podem dar um mínimo retorno nessas rodadas finais e tentar mudar um caminho que o Atlético ele tá basicamente fadado a não subir se continuar com esse desempenho, sabe. E o primeiro eu quero falar sobre o Steven Mendonça. O Mendonça que ele chega com muita expectativa e talvez muito dele estar nesse vídeo, tenha sido pela expectativa que eu gerei na chegada do jogador, porque achei que ia ser um jogador que realmente ia assumir um protagonismo no Atlético, mas o último recorte do Mendonça no jogo contra o Avaí foi um recorte que eu acho que a gente pode se apegar. De um jogador que conseguiu trazer movimentação, sempre flutuando de um lado para o outro, participando em fases diferentes do jogo, em zonas diferentes do jogo, tanto para associar, tanto para construir, mas também para chegar no último terço com essa capacidade de finalizar, de levar perigo para o gol adversário. Então, acho que essa característica que o Mendonça entrega ela pode ser positiva para um time que vem tendo dificuldade de repetir o desempenho ofensivo que o Atlético vem tendo e principalmente de uma sinergia ali com o Viveiros. "Ah, Thiago, mas não tem o Viveiros no jogo contra o Amazonas", mas eu tô falando de toda essa reta final, sabe. Então acho que o Mendonça já foi um jogador que no futebol brasileiro já demonstrou que pode assumir papéis importantes em times pô, são bem montados ali. É óbvio que em um jogo de transição fica muito mais compatível as características para o Mendonça desequilibrar, fica muito mais compatível as características para o Mendonça conseguir ser a sua melhor versão pela velocidade que tem, pelo perfil de jogo que tem, sempre atacando espaço, mas jogando em blocos baixos. Eu acho que, assim como incomodou contra o Avaí, pode seguir incomodando contra o Amazonas e contra o Goiás e contra o América, porque é um jogador que eu acho que tem uma caixinha de ferramentas que a gente ainda não sentiu todo o impacto que o Mendonça pode gerar e, por exemplo, que vinha gerando no Leão, né. Acho que a gente tem que ter isso na cabeça também. Era um jogador que no contexto que ele estava inserido, vinha conseguindo entregar, então também vai um pouquinho do Atlético essa responsabilidade de tentar tirar o melhor possível do jogador. E um jogador que tem um histórico de gols, né. Eu acho que no final das contas, quando você tem um jogador que tem um histórico positivo de gol, acho que você tem que se apegar nisso, não necessariamente no Atlético, mas principalmente no Ceará, no futebol brasileiro e no Santos, onde ele conquistou o técnico da Rielma. Acho que o Mendonça ele conseguiu mostrar esse lado artilheiro. Então o Mendonça, ele tá ali numa das minhas esperanças finais, né. E o outro jogador, cara, é um jogador que eu confesso que eu não entendo a não utilização ao longo da temporada, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um jogador que ele ainda pode nos ajudar, que é a situação do João Cruz. Eu tô falando há muito tempo aqui do João, né, eu tô batendo muito tempo na tecla do João, que é um jogador que eu gosto, que é um jogador que eu quero ver mais minutagem, que eu admiro. E vou parar pra pensar, qual é a grande dificuldade que o Atlético vem demonstrando nos últimos jogos? Pra mim, é uma capacidade ofensiva, beleza? Beleza. Como o João Cruz pode ser fundamental para que essa capacidade ofensiva ela gere situações positivas para o Atlético encontre outros caminhos para chegar ao gol?
Primeiro de tudo, acho que o João ele tem uma capacidade de ritmo muito boa. Então, o Atlético circulando a bola mais rápido, o João é um jogador que tem essa capacidade de encontrar espaços a partir dos movimentos da defesa adversária. Um jogador que pode ser tanto um 8 ali no lugar do Zapelli para fazer essa saída de bola, essa transição acontecer de maneira mais eficiente. E, volto a dizer, a gente imaginava que o João poderia ser esse Zapelli antes de imaginar que o Zapelli poderia ser essa versão do Bruno Zapelli, então acho que é uma alternativa que faz total sentido, mas acho que o João também pode ser um jogador para atuar mais à frente, tem boa capacidade na entrelinha, tem boa capacidade de atuar em espaço curto, e aí a gente vê outras características do João que nesse momento de carência ofensiva, podemos chamar assim, acho que o João ele pode nos ajudar consideravelmente, que é principalmente a capacidade de batida de meia longa distância, que eu acho que abre um leque de opções a partir do momento que o Atlético tá naquele jogo travado pelo comportamento defensivo do adversário, um chute de média longa distância pode ser fundamental. E já que a gente tá nesse clima de semifinal de Libertadores, obviamente vem na cabeça o gol contra o Racing, em um jogo que o João já tinha finalizado outra vez, obrigado o goleiro a fazer uma defesa, um jogador que finaliza muito forte, que tem essa presença ofensiva e pode trazer esse novo caminho pro Atlético. Então são essas duas figuras que eu enxergo que possam ser essa cartada final pro Atlético. Acho que o Madison, em menor escala, pode ser importante se o Atlético resolver realmente aproveitar a famosa fatiadita do Madison explorando o último terço ali, fazendo com que essa jogada ela entre, aí a famosa cabeçada para trás e tudo mais. Mas no final das contas, eu acho que o Atlético ele já tem uma vantagem qualitativa muito clara em relação aos outros adversários. Esse chacoalhão final, essa busca por essa alternativa tática e técnica final, é pra gente tentar raspar o tacho no sentido de opções técnicas que eu acredito que o Atlético tem acima da média. É isso que eu gostaria de ver o Atlético entregando. É isso que eu gostaria de ver o Atlético proporcionando ao jogo, uma renovação, tá? Então, assim, queria saber a opinião de vocês. Quem vocês acreditam que pode ser esse personagem? Pô, eu poderia botar o Renan Peixoto, mas tá machucado. É difícil, cara. Difícil. Acho que o Atlético. Acho que se tem algo que a gente pode falar do Odair positivamente é que ele testou muita coisa. E acho que se tem algo que a gente pode falar do Odair negativamente é que ele testou muita coisa e não necessariamente conseguiu usufruir o melhor desses vários testes que ele teve. Então a gente já arrisca vários nomes ali nas nossas opções. Mas contra o Amazonas, naturalmente, a gente vai precisar do Mendonça, do João, do Juliano, enfim. Vamos ver qual vai ser as opções do Odair, porque a gente não tem nada mais, nada menos do que Zapelli e Viveiros, né? Dois dos nossos melhores jogadores. Complicado, mas enfim. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.